Entramos? Entramos? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Esporte 101. Nós somos um projeto que visa ter um foco informativo para te ajudar a ingressar no mundo dos esportes. Eu sou a Yellow, sou gerente de contas da Black Dragons e eu estou hoje com a minha co-host, que é a Leti. Oi, pessoal, eu sou a Leti. Bom, eu sou profissional de RH, estou aí no mercado há um tempinho. Hoje atuo com uma consultoria própria, ajudando as pessoas, as empresas, enfim. E estou aí nesse projeto, já trabalhei no esportes, fui da Fúria, e a gente está aí para ajudar vocês a entrarem nesse cenário apaixonante. É isso. E hoje temos um papo muito bom, que eu vou até que pegar cola, que ele foi atleta de futebol nos Estados Unidos, consultor de marketing digital, assistente de coach e team manager da Cloud Country Community College Internacional, estamos hoje. Ele foi coach de esportes na FECAP, fundador da Na Gringa Intercâmbios e hoje ele é player manager da Fúria. Seja muito bem-vindo, Gui Esperança. Fala, pessoal, muito obrigado pelo convite, estou feliz demais de poder compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória um tanto quanto peculiar e passar um pouquinho de como os pontos se ligam para chegar onde eu cheguei hoje, para vocês entenderem um pouquinho qual foi a minha jornada, enfim, estou aí para isso, para ajudar vocês. Legal. Bom, seja muito bem-vindo, Gui. E bom, fizemos aí essa breve apresentação sua, mas melhor ainda você mesmo se apresentar. Então conta pra gente quem é você, de onde você veio, o que você come, quantos anos você tem. Fechado. Então, assim, eu sou lá do interior de São Paulo, eu nasci em Jundiaí, vivi a maior parte da minha vida em Jundiaí, e desde muito pequeno eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio. Então, desde muito novo, eu sempre busquei oportunidades e busquei caminhos para conseguir morar fora um tempo, tanto para ensino médio, curso de inglês, faculdade, o que viesse de oportunidade, eu gostaria de ter essa experiência. Aí, em 2012, foi quando eu tive minha primeira oportunidade de receber uma proposta de bolsa para embarcar para o futebol universitário americano como bolsista. Então, eu fui bolsista em 2 universidades. Nunca fui o jogador mais talentoso, mas eu era o cara que eu sempre falo que toda empresa, todo time, todo lugar precisa, que é o cara que carrega piano. Não é só não adianta ter todo mundo que aparece, que é o rostinho bonito e não ter alguém que tem que fazer o trabalho sujo, digamos assim. Então, quando eu vi que eu fazia isso muito bem, eu me especializei em fazer isso, me preparei e consegui essa bolsa. Fiquei lá nos Estados Unidos até final de 2015, início de 2016, quando eu me formei. Eu sou formado em administração, com ênfase em marketing e vendas. Em 2016, quando eu voltei para o Brasil, eu tive algumas experiências na área de marketing. Eu trabalhei em uma produtora de eventos de formaturas em São Paulo como assistente de marketing. Trabalhei em uma agência de marketing também aí como especialista em marketing digital. Quando eu saí dessa agência de marketing digital, eu decidi fundar minha própria agência de intercâmbio de assessoria para ajudar outros atletas que também queriam ter essa oportunidade de estudar fora. Foi aí que surgiu a Na Gringa lá no final de 2016, começo de 2017. Então, desde aquela época até hoje ainda eu faço um pouquinho desse trabalho. E de 2021 para cá eu comecei a assessorar também quem é gamer e que também busca oportunidade de bolsa lá na gringa, porque tem muitas universidades investindo pesado nisso. Inclusive, ano passado nós tivemos os nossos 2 primeiros garotos que embarcaram com bolsa, foi bem legal. E tudo isso comitou na minha... eu esqueci das outras 2, né? Eu esqueci que eu também fui assistente técnico e team manager em uma universidade nos Estados Unidos em 2019. Eu fui para lá, inclusive foi o treinador que me chamou, que me ofereceu minha primeira bolsa lá em 2012. Ele me convidou para trabalhar lá. Eu fui como voluntário, então eu não recebia nada na universidade, mas eu não gastei nada. Então a universidade cobriram todos os meus custos com transporte aéreo, estadia, alimentação. E eu fui para ter essa experiência porque eu já queria trabalhar com isso. Então eu vi ali que, apesar de ser um trabalho voluntário, era uma coisa que ia enriquecer bastante o meu currículo. Eu trabalhei em uma universidade fora, tive uma responsabilidade enorme. Para vocês terem ideia, eu trabalhava com a equipe feminina e masculina de futebol e eu geria mais de 80 atletas. Então, assim, era gente pra caramba que eu tinha que gerir. Voltando em 2021... Foi 2021?
Foi. Em 2021 eu fui convidado pela FECAP para ser professor barra coach de League of Legends no colégio. Eu até brinco que eu acredito que eu seja um dos primeiros professores em um colégio no Brasil de esportes, porque até antes eu nunca havia ouvido falar disso. Então eu tive essa experiência de 1 ano ali na FECAP e depois eu consegui uma oportunidade. Logo assim, quando eu completei 1 ano na FECAP, apareceu a vaga que hoje eu tô na Fúria, eu apliquei e acabou dando certo. Muito legal. É tanta coisa que até chegou a esquecer ali. Muito bom. Verdade. Você falou essa questão da sua formação, desse desejo de ir lá para fora, mas dentro dessa sua atuação de coach, de técnico, sempre foi seu desejo ser técnico e ir para essa parte esportiva? Ou como é que foi essa sua até parte mais acadêmica? O que você estava pensando em trabalhar, pelo menos nesses primeiros momentos? Sim. Assim, eu sempre quis trabalhar com esporte tradicional, porque na época era o que mais trazia oportunidades. Então, quando eu comecei a minha carreira universitária lá em 2012, esportes, infelizmente, ainda não tinha o boom que tinha hoje. Lógico que já tinham oportunidades, mas nada não tão consolidado como é hoje. Então, eu sempre busquei uma formação para trabalhar como... é uma função muito parecida com um player manager de uma equipe de esportes, mas de uma equipe de futebol. Eu sempre quis ser gerente de futebol em uma equipe profissional. Então, por exemplo, hoje a gente vê, eu sou palmeirense, então a gente vê hoje que o gerente de futebol do Palmeiras. Essa era o meu sonho, isso era o que eu buscava como carreira. Então, quando apareceu uma oportunidade para eu ir para os Estados Unidos, mesmo voluntariamente, como coach, como assistente técnico, né, do time, e como team manager, eu falei, poxa, essa já é uma experiência bem legal e que vai, com certeza, agregar no meu currículo. Porque hoje o mercado, tanto o mercado de esportes tradicional como de esportes, infelizmente a gente sabe que é um tanto quanto fechado. Então eu falei, como eu posso me destacar? Como eu vou chegar em um time, pô, me dá uma oportunidade? Só de eu falar que eu quero uma oportunidade, eu preciso mostrar que eu já passei por algum lugar, que eu fiz alguma coisa. Então, apesar de ter sido um trabalho voluntário, aquilo ali eu via com bons olhos de que, poxa, eu acho que é o melhor caminho. Legal. E aqui, você chegou a atuar em algum clube, já que a sua ideia era, de repente, trabalhar com futebol aqui no Brasil? Você conseguiu realizar esse sonho aí? Como é que, de repente, do futebol foi para o esporte eletrônico? Então, no Brasil, eu não atuei em nenhum clube, porque quando eu comecei a minha própria agência de intercâmbio, eu acabava realizando muito do que eu queria fazer para um clube profissional para mim. E eu tinha muito contato com clubes profissionais. Eu tenho alguns amigos que eu fiz durante essa trajetória e eu estava muito ligado a isso, eu estava muito perto. Então aquilo já estava suprindo esse primeiro desejo de trabalhar com futebol, fazer essa parte de gestão, essa parte de conexão, de oportunidades, de gerenciamento de carreira, enfim. Era uma coisa que eu já estava fazendo por conta, então já estava suprindo legal. É lógico que eu também via que no futuro eu podia utilizar a minha experiência como combustível para entrar numa equipe profissional. O momento que eu decidi migrar para o esporte é que, assim, eu também, desde pequeno, jogava. Desde pequeno. Eu ia pro bar com meu primo, não para beber, eu ia pro bar com meu primo para jogar as máquinas, os fliperamas da vida, para jogar The King of Fighters, enfim. Desde muito novo. Eu lembro que eu ia pra Lan House com ele também pra gente jogar CS 1.5, CS 1.6. Então eu sempre fui muito ligado. Eu nunca levei essa parte de esportes como profissão, até como comentei, até alguns anos atrás era mais difícil, e principalmente na pandemia, não na pandemia, mas eu acho que 1 ano antes da pandemia, em 2019, eu já tinha criado o gosto de fazer uma live, de fazer live jogando, só para passar o tempo, para me divertir com os amigos. Então aí, principalmente quando veio a pandemia, eu falei assim, olha, infelizmente, durante a pandemia eu não vou conseguir trabalhar com a minha agência. Consulados estão fechados, fronteiras estão fechadas, então eu não vou conseguir, enfim, manter um nível só trabalhando com isso. Então eu preciso buscar outras saídas. E como eu vi que no mercado ali, principalmente na pandemia, teve um boom muito grande, eu falei, poxa, pode ser uma coisa legal. Alinhar uma coisa que eu amo, que são os games, com uma função que eu já tenho experiência
E o que faltava para mim, na época que eu tinha identificado, era buscar uma formação ou buscar mais conhecimento específico para a área. Foi daí que eu comecei a buscar cursos no Brasil, buscar informações fora, literatura fora, para me aperfeiçoar e poder colocar isso no currículo também, para que quando eu chegasse em alguma equipe, eu pudesse, olha, tá aqui minha experiência, é de esporte tradicional, mas eu fiz também algumas especializações na área de esportes, então eu sei fazer muito bem esse paralelo, consigo exercer a minha função e foi mais ou menos isso, essa transição e essa experiência. Muito bom, porque a gente traz muito, conversando aqui, essa ideia de que você não precisa já entrar no cenário de esporte com uma experiência em esporte. Você consegue ter essa experiência em outros cargos paralelos, muito parecidos, para você ter um a mais, né? Um complemento em relação a isso. E aí, nesse momento que você cria a agência, você também estava nessa parte de técnico, também foi jogador, mas você também teve um estudo com marketing. Isso. Eu, além de ser formado, né, a minha graduação é de administração, com base em marketing e vendas. Eu fiz inúmeras especializações na área de marketing digital. Então, eu tenho especialização em copywriting, em PPC, né, que é propaganda paga, em mídias pagas, em SEO. Então, eu tenho inúmeras. Eu sempre fui e ainda sou muito inquieto. Então, eu sempre busco aperfeiçoar meu conhecimento. Não necessariamente para utilizar no momento que eu estou, mas já visando alguma coisa no futuro. Então, isso é uma coisa que eu acho bem importante para todo mundo, independente se quer trabalhar com esporte, se não quer. Beleza, você está aqui nesse momento, você quer chegar onde, e para você chegar lá não é simplesmente caminhar, você tem que ter ferramentas. Então, isso foi uma coisa que eu sempre fiz. Então, fora a área de marketing, eu tenho. Assim, é que eu nem coloco tudo no currículo. Eu sou meio que viciado em curso, senão ia ficar uma coisa muito extensa. Mas é bem importante. E eu amo a área de marketing também. É minha paixão. Que legal. E você acha assim, qual foi o seu maior desafio quando você começou a levar esse pessoal para fora como atleta? Assim, isso também te ajudou no que você faz hoje, na sua profissão hoje lá dentro da Fúria? Nossa, eu brinco que, assim, pela minha agência, eu acho que eu passava 15% do tempo fazendo o que eu faço hoje diariamente. Então, toda a demanda que eu tinha com os meus atletas, eu faço diariamente com a Fúria. Desde cuidado do atleta de, pô, legal, você vai ter uma competição, vamos preparar para que você esteja concentrado 100% na competição. Você vai viajar? O que você precisa para viajar? Você vai precisar de um visto, você vai precisar de logística para chegar no aeroporto, do aeroporto você vai precisar de uma logística para chegar, enfim, quais documentos você precisa? A gente está indo para uma competição, legal, a competição, aquela organizadora, exige alguns documentos do atleta da Fúria. Beleza, vamos correr atrás para deixar tudo pronto. Eu preciso cumprir prazo para entregar alguma coisa. Ótimo. Tudo isso eu já fazia além de fazer toda essa parte de back office, eu tinha que fazer a parte de relação com os meus atletas, que é o que eu faço hoje. Porque não adianta eu ficar 100% no back office e não ter um relacionamento legal, porque às vezes coisa da profissão que eles têm que fazer e a gente precisa pedir. Se você não tem um bom relacionamento, é mais difícil você conseguir. A gente tá bem. É muito legal linkar isso, que você consegue perceber como você é um profissional multidisciplinar e tudo que se junta, né? Como manager da Fúria, agora vocês estão super viajando e eu não tinha nem parado para pensar nisso, realmente. Tem muito esse match. E aí, eu queria que você explicasse para todo mundo, para quem não sabe, o que é um player manager, de uma forma, quais são suas atribuições, né? Por que é importante toda essa parte de gestão de viagens, enfim, e explicar mesmo para o pessoal que não, às vezes não sabe. Claro. Eu sempre falo que a minha função ela é dividida em duas partes. Ela tem a função de player manager, que é uma questão mais de hospitalidade, e ela tem uma frente muito forte que é de project manager. E como eu separo essas duas? O player manager é o cara da hospitalidade 100%. Então, tá no evento, pré-jogo, putz, eu sei que o meu atleta gosta de um energético X. Eu sei que ele se sente mais confortável ficando em
tal local. Eu sei que ele gosta de se alimentar de tal maneira antes da competição. Eu sei que ele gosta... Enfim, é realmente hospitalidade. É para que você faça com que ele se sinta da melhor maneira possível. Fora isso, você tem algumas outras demandas de conexão com as organizadoras. Então a organizadora vai te mandar: eu quero entrevista com tal atleta 5 minutos. Pode. Então essa questão de ajeitar um pouquinho a agenda deles. Então a função de player manager, na minha visão, pela essa experiência que eu tive aí já quase 1 ano, ela é muito focada em dia de campeonato. Dia de campeonato ou até em dia de treino. A parte de project manager talvez seja a parte que mais traz responsabilidade e que eu acho que é um diferencial muito grande para quem quer entrar nessa função. É buscar conhecimentos dessa área, é todo o resto. Logística, ajeitar calendário para fazer com que... Só para que vocês tenham uma ideia, como brasileiro, a gente pode ficar a cada 180 dias, 90 dias na Europa. Então imagina, eu sei o calendário de jogos daquele semestre, eu sei mais ou menos o calendário de treinos, então eu tenho que ter no meu controle quanto tempo a gente vai poder passar na Europa, quanto tempo a gente vai ter que sair, para onde a gente vai. Fora isso, eu tenho que controlar todo o budget, fazer todos os orçamentos. Fora isso, eu tenho que deixar todo mundo informado, tanto internamente na Fúria quanto os jogadores, de olha, a gente vai fazer isso nesse dia e eu preciso disso. Então, assim, as exigências de Project Manager é muito grande. Eu acho que hoje eu percebo que é 80% a função de Project Manager e 20% de Player Manager no dia a dia. E eu acho que é uma habilidade, é uma skill que quem quer entrar para essa função precisa ter, junto com a parte de hospitalidade, que também é importante. Porque não adianta você fazer tudo isso bem e não ter um relacionamento legal nem com os players, nem com o setor interno da Fúria, nem com as organizadoras, porque daí nada vai dar certo. E me fala uma coisa, Gui, você tem que também ter, não sei qual a palavra que a gente usaria, mas, por exemplo, você mesmo falou agora, você pode ficar lá 80 dias, 90 dias na Europa, e aí, de repente, você está na Europa, de repente, você está no Brasil, de repente, você está, que nem você está agora no México. Como é que é essa questão aí, tanto para você como profissional, um profissional que quer seguir nessa carreira, né? A gente sabe que aí, sei lá, 80% do seu ano você está fora, você está viajando, correndo o mundo aí. O que esse profissional tem que ter para ele realmente não desanimar, a peteca não cair, sabe? Uhum. Olha, você tem que estar muito ciente das coisas que você vai precisar abrir mão. Infelizmente é uma função legal, uma função dos sonhos, mas a gente sabe que a gente deixa de lado vida pessoal, muitas das vezes a gente tem que deixar relacionamento, amigos, família, porque apesar de a gente ter o contato virtual, a gente vai acabar perdendo muito tempo e muitas datas especiais ou eventos que a gente não vai conseguir compartilhar com essas pessoas. Eu já estava um pouco mais acostumado com isso pela minha época de intercâmbio. Eu também acabei passando muito tempo fora e já tinha vivenciado um pouquinho. Só que para mim, talvez hoje, nessa experiência, o que mais é desgastante é realmente viagem. Porque hoje em dia, nessa função, é lógico que isso vai depender de organização, vai depender do time, da line que você está trabalhando, do tamanho, da importância, do nível que compete. Mas, por exemplo, hoje na nossa, é praticamente a cada 15 dias a gente está num lugar diferente. Então, a cada 15 dias a gente está mudando, está indo para um país diferente, para uma cidade diferente, às vezes atravessando o continente para chegar aqui. A gente gastou mais de 30 horas para chegar no México. Então, assim, você precisa estar muito bem mentalmente, fisicamente, saúde, para aguentar. Porque é um baque, não é fácil essa vida. Eu até brinco com meus amigos falam: pô, Gui, que legal, você tá viajando o mundo inteiro, você já deve ter conhecido vários lugares, sei lá, você conheceu várias partes da Suécia, Dinamarca, porque eu já fui, Malta, Sérvia. Eu falo, pô, eu conheço muito bem o aeroporto, conheço muito bem o hotel, conheço muito bem o local do campeonato, mas fora isso é difícil porque é uma rotina bem, bem pesada, uma rotina que você está todo dia fazendo alguma coisa, só que em contrapartida é uma coisa que eu gosto, porque eu gosto de um ambiente dinâmico. Se eu fico muito tempo sem fazer nada, eu me sinto mal. Então tem o seu lado bom e tem o seu lado que é um pouco mais desafiador.
falando desses desafios, você fez essa divisão entre essa gerência dos jogadores e essa parte mais administrativa, planejamento. E aí, em cada uma dessas partes, o que você vê como o maior desafio dentro delas para player managers, enfim, de uma forma geral, que é o maior desafio? Relações humanas é o maior desafio, porque você lida, além de você já lidar diretamente com jogadores de alto nível, que cada um tem uma exigência, cada um tem um passado, cada um tem um plano de futuro, você também tem que lidar diariamente com pessoas de outros países, de outras culturas, que também se comunicam de maneiras diferentes, agem de maneiras diferentes, gostam de ser tratados de maneiras diferentes. Então, eu acho que o principal desafio são relações humanas. A gente até teve essa dúvida, assim, de você teve essa experiência anterior de ter sido coach em futebol, e aí sempre foi fácil para você lidar com os atletas? Se tivesse alguma dica que você poderia dar para managers e técnicos? É prática. Fácil não é. Lógico que tem gente que tem um pouquinho mais de facilidade. Eu sempre tive um pouco mais de facilidade de conversar em público, de falar com as pessoas. Mas eu acho que as duas dicas que eu posso dar primeiro, pratique. Então, converse com as pessoas, por mais que possa ser difícil no começo e um tanto quanto doloroso, faça isso porque vai te ajudar. E o segundo tem que ser sincero. Se aconteceu alguma coisa boa, já fala o que aconteceu na hora. Se aconteceu alguma coisa ruim, fala o que aconteceu, por que aconteceu. Não adianta você ficar criando história, criando rodeio, porque isso só vai piorar. Então, independente se foi uma notícia boa, da mesma maneira que você conta uma notícia boa, você tem que estar preparado para contar as notícias ruins da mesma maneira. Digo, sendo direto, sem rodeio, sem querer mascarar nada. Porque isso só piora. Interessante. E me fala uma coisa aqui, aí focando nessa parte de atletas, né, que você lidou, né, tanto no futebol, agora aí no esportes eletrônicos. Como é essa questão, assim, você também tem que administrar alguma coisa entre equipes, assim? Existe o ego de jogadores entre equipes e as equipes? Como é que é o ambiente, assim? O que que uma pessoa na sua função também tem que administrar e entender que ele vai precisar ter de expertise para lidar bem com essas situações entre equipes, sabe? Uhum. Não, isso é uma pergunta muito legal. Eu falo assim, que eu até brinco que eu me surpreendi, porque quando eu entrei na Fúria, você vai trabalhar com profissionais, geralmente você fala, putz, vai ser muito mais complicado do que você trabalhar com um universitário. Mas para mim foi completamente o contrário. Tá sendo 1 milhão de vezes mais fácil lidar com profissionais, até porque eu acho que por isso que eles são profissionais, do que quando eu lidava com universitários. Aqui, eu acho que é um nível de consciência que as pessoas entendem que a profissão é ela, que existem os lados legais da profissão e os lados que não são tão agradáveis e que, infelizmente, por ser aquela profissão, a pessoa precisa cumprir. Quando você lidava com um universitário, eles, não, eu só quero a parte boa, eu só quero jogar. O que eu tenho que fazer fora do campo, eu não tô nem aí. Depois eu resolvo o que você pode fazer. Mal sabia eles que eu podia cortar a bolsa, mas nunca dei essa cartada. Mas tem muito disso, de quando eu lidava com atleta universitário, eles não tinham essa consciência que você lidar com profissionais tem. Só que, de qualquer maneira, você saber gerenciar a crise é importante. Nem sempre você vai acertar, nem sempre o seu planejamento, o que você pensou que seria o melhor, vai ser o melhor. Muitas vezes pode ser o melhor para um, pode ser o melhor para 4, mas não pode ser o melhor para uma pessoa. E essa pessoa vai ficar descontente. Então você tem que saber gerenciar e tem que saber que, beleza, eu estou buscando fazer o melhor para o time. Infelizmente, não é sempre que você vai conseguir agradar todo mundo. E quando você não consegue agradar todo mundo, se você percebe que alguma coisa não agradou, conversa com a pessoa. Troca uma ideia, tenta explicar. Aí, se a pessoa não quiser te ouvir, fazer o quê? Paciência. A sua função não é 100% servir só os jogadores. Você tem a função de equilibrar o que os jogadores querem, o que a sua org quer, o que a organizadora do campeonato quer. Então você tem que ter um papel de mediador ali. É tentar fazer com que todo mundo consiga o que quer e todo mundo ceda um pouquinho, né? Para ter
um common ground ali, um equilíbrio. Justo. Você hoje, junto da sua posição, você faz seletivas para jogadores, ou já fez com os atletas universitários? Porque Já. o que eu gostaria de saber, até para como dica de quem quer ser um atleta profissional, você como staff, como equipe de apoio, o que você vê de skill, né, de habilidade daquele atleta que é algo que não pode faltar quando você está ali numa seletiva? Você precisa ter... Eu sempre gosto de falar, eu vou dar o exemplo de como eu explico para os meus, enfim, assessorados que querem uma bolsa em uma universidade. Porque isso você pode usar muito de paralelo para quem quer ser profissional, tanto no esporte quanto no game. Você precisa ter muito claro qual é o seu perfil. Tanto o seu perfil esportivo ou de esportes, e daí envolve qual é o meu jogo, qual é o meu nível nesse jogo, qual é a minha função, o que eu faço de bom, o que eu faço de ruim e como eu posso melhorar. Então você precisa ter isso bem claro. Fora isso, qual é o seu plano de vida? Para onde você quer ir? Por que você quer ir para lá? Você quer ir para, sei lá, para a equipe X, mas talvez você não está preparado para ir para a equipe X. Existe um outro caminho para você chegar lá. Vamos pensar em um outro caminho? Então eu acredito que a principal diferença de jogadores que não são profissionais para jogadores profissionais, lógico que o talento conta muito também, talento e prática, é uma consciência de onde eu sou bom e onde eu não sou. Porque não adianta você querer ser bom em tudo. Você não vai ser bom em tudo. É melhor que você seja muito bom em uma coisa para chamar atenção, e aí você vai ter mais chance de receber uma proposta do que você tentar ser ok em várias áreas. Então, uma coisa que eu sempre falo para todos os atletas quando eu organizo evento, porque eu já organizei muito evento de trazer treinador de futebol dos Estados Unidos para o Brasil para assistir os jogadores aqui. E o que eu sempre falo para os garotos é: não tente fazer tudo e não tente ser ok em tudo. Seja muito bom, seja um cara, desculpa a palavra, seja um cara foda em uma área. Que o treinador vai te falar assim: eu tava procurando um cara foda com essa característica. Infelizmente, quem é generalista não recebe muito crédito. Mas quem é foda em uma área, recebe. Você pode ver em qualquer parte da vida. Se o cara faz bem várias coisas, ele vai ter oportunidades, ele pode até se destacar. Mas se o cara faz uma coisa extraordinariamente bem que ninguém consegue fazer, esse cara vai muito longe. Que legal. E falando aí nessa questão que você falou dos atletas, das seletivas, dos atletas que você hoje assessora, né? Você fazia esse assessoramento pessoal para futebol. Qual a principal diferença que você enxerga hoje voltando para essa parte de eletrônicos? Assessorando agora o pessoal que quer essa parte de esportes eletrônicos. Olha, os principais pontos que infelizmente o brasileiro aperta muito é a primeira questão financeira. Hoje a gente sabe que um atleta de futebol, você consegue pagar R$100 numa chuteira e consegue jogar. Se você vai para os esportes eletrônicos, infelizmente você tem que fazer um investimento um pouquinho não, né? Bem mais elevado para jogar. Então isso já é uma diferença muito grande. Outra coisa, até o processo de recrutamento é um pouco mais fácil. O jogador de futebol hoje é muito difícil você ter alguém que já tem um nível de inglês legal. Quem é de esporte eletrônico já está mais acostumado a se comunicar em inglês, assistir conteúdo em inglês, então isso já facilita muito, tanto para quem quer ir para uma faculdade, quanto para quem às vezes quer se profissionalizar. Isso já é um diferencial bem legal. E até na questão de processo. Por a pessoa já ter inglês, por ser uma coisa que o ambiente já é eletrônico, o recrutamento fica mais fácil. Quando para o futebol o primeiro contato com as universidades é feito por vídeo, e a gente sabe que, vídeo, se o vídeo já chama vídeo de melhores momentos, qualquer um tem que ser muito bom no vídeo. Você já está colocando os melhores momentos. Então, é uma avaliação um pouquinho mais difícil dos treinadores de futebol. Mas quando vai para esportes, que você vai mandar seu vídeo, o treinador falar: legal, gostei, abre uma live aí que eu quero ver se você é tudo isso mesmo. Então, o contato é bem mais rápido quando a gente fala de esportes eletrônicos. É um contato mais próximo e, assim, ao meu ver, muito mais eficiente. Muito bom.
indo para uma parte, vamos fazer um exercício aí de uma mini assessoria para o pessoal entender o que na gringa faz realmente. Porque, assim, o que eu vejo, tá? Eu fui do cenário universitário, eu acho que de esportes, e nunca realmente passou na cabeça do pessoal essa possibilidade, sabe? Eu sei, Nem essa ideia, eu né? sei. É muito novo, infelizmente. Uhum. Porque, assim, até o cenário universitário, né, aqui no Brasil é muito diferente do que lá fora, então, realmente, às vezes a gente não sabe nem a possibilidade. Então, vamos supor aí que eu seja um aluno universitário, jogue bem aí League of Legends, por exemplo. Tenho um ranqueamento alto no jogo. O que eu posso fazer para conseguir ir para o Canadá e para os Estados Unidos jogando? Legal. Assim, de uma maneira bem simples, você precisa, quanto melhor o inglês, melhor. Apesar de existirem universidades, para você ter ideia, tem universidade que não exige nem nível de inglês. Você pode ir no primeiro ano e estudar inglês. É lógico que é muito mais sofrido, né? Porque até para você se comunicar na hora do treino, seu coach vai estar falando inglês, você vai estar, nice. Então, assim, só para entenderem, existe essa possibilidade. Então, assim, eu sempre falo, quanto maior o seu nível de inglês, melhor. Segundo, você precisa dedicar um tempo seu, tanto para criar conteúdo, quanto para preparar um vídeo de melhores momentos. Esse vídeo de melhores momentos é o que vai ser a sua porta de entrada e seu principal material para conversar com as universidades. Então é ali que começa tudo. Só que não é simplesmente você encontrar todas as universidades que têm o League of Legends e sair mandando e-mail. E aí o que eu falo e que eu sempre ensino para os meus mentorados, assessorados, enfim, é que você precisa, como eu já falei dos perfis, você tem o seu perfil como gamer, você tem, quando você fala de intercâmbio, você tem o seu perfil como gamer, você tem o seu perfil financeiro, que é entender o quanto você pode investir, o seu perfil acadêmico, que é qual é o seu nível de inglês e o que você quer cursar, e aí você vai ter que fazer uma busca nas universidades. Eu sei que essas 100 universidades têm League of Legends, beleza. Mas dessas 100, se eu mandar o meu e-mail para 100, eu vou perder meu tempo. Porque o treinador não vai... além de ser difícil tentar me comunicar com 100 universidades, muito difícil que o treinador vai te responder. Então, o que você faz? Vê qual é o seu perfil, vê qual universidade dá um match com o seu perfil, e aí você ataca naquelas 3, 4 principais. Aí você tem, por ser esportes, você tem Discord da universidade, você tem Twitter da universidade, você tem Twitch, você tem e-mail do coach, mais ou menos é isso. E daí o treinador vai te fazer uma proposta, você vai correr com toda a parte burocrática de documentação e partir. Justo. Olha, eu sou muito leiga em intercâmbio. Nesse caso, os jogadores eles poderiam receber, existe essa possibilidade dessa bolsa mesmo para se manter na faculdade, além dessa possibilidade de ingressar, né? Então, os casos, muitas vezes eles têm bolsa inclusa. Ele se manter Isso. lá. As bolsas, existem 3 tipos de bolsa. Existem as bolsas parciais, que podem cobrir 0, 5, 95%. Existem a bolsa que eles chamam de bolsa full tuition, que ela cobre todos os seus investimentos com educação. E existem as bolsas que são as full ride. As full ride, eles cobrem 100% de educação, moradia e alimentação. Então, se você tem uma bolsa dessa, você não vai precisar fazer investimento nenhum com nada. Isso é dinheiro de bolsa, você não vai para sua mão, tá? Você vai que depois, enfim, vai direto para a universidade. O time universitário é um próprio braço da universidade. Então, o treinador é contratado pela universidade, é como se fosse um professor, enfim. E fora isso, você pode trabalhar na universidade, você pode trabalhar no campus. Geralmente, você pode trabalhar 20 horas semanais e aí é um dinheiro que você vai ter no seu bolso para você poder se manter. Mas uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro é, existem bolsas de 100%. Mas é assim como uma equipe profissional. Quem tem o maior salário do time são os que mais se destacam, os que têm um diferencial e os que podem mais entregar para aquela equipe. E como é essa rotina do universitário nos Estados Unidos, o gamer universitário ali? Como é? Loucura. Mas é uma loucura boa. Você vai ter aula de manhã, é porque lá tem muito... é muito maleável a maneira que você constrói a sua agenda de aulas, né? Mas eu vou falar da minha experiência ali no futebol. Eu tinha aula de manhã,
das 8 às 11, das 8 a meio-dia. Almoçava, das 2 às 4 da tarde eu tinha treino de futebol. Depois disso, eu separava meu tempo tanto para trabalhar dentro da universidade, fazer um dinheiro, quanto para estudar, entregar as matérias que eu tinha que entregar os trabalhos que eu tinha que entregar. E isso para os esportes também é bem parecido. O grande diferencial que eu vejo dos esportes para os esportes tradicionais é que lá você pode participar de alguns campeonatos que valem dinheiro e você pode ficar como parte dessa premiação. Algumas equipes permitem que você fique, então isso ajuda também, uma maneira de você ser remunerado. Outra coisa que eu sempre gosto de falar é que você não precisa só da sua bolsa como gamer. Você pode ter uma bolsa acadêmica, que eu falo o meu caso. Lembra, eu nunca fui um atleta de futebol excepcional. Então eu tinha 40%, 50% de bolsa como atleta de futebol. Eu tinha parte de bolsa como bom aluno. Não é difícil você manter notas altas e eles te dão boas bolsas por você ter notas altas. Eu tinha algumas outras bolsas de diversidade da universidade e tinha emprego. Então era assim que eu conseguia me manter sem precisar enviar dinheiro do Brasil na época. Aí, trazendo um pouquinho para a nossa realidade aqui, assim, você foi professor na FECAP, né? E como é que é o esportes eletrônicos aqui? Né? Você trabalhou numa escola, né? Faculdade, assim. Como é que é aqui no Brasil? É muito diferente? Como você compara aí os dois cenários? Então, aqui o que eu tive de contato no Brasil foi, na verdade, com o colégio. Por ser que era tão diferente essa experiência. Eu fui professor, eu entrei como realmente um professor do jogo. Eu fui contratado pela escola, olha, a gente quer começar um projeto de esportes, e o primeiro game que a gente quer começar é League of Legends. Topa? Eu falei, topo, não vou topar? Lógico que vou. Então, era um pouquinho diferente do que é o cenário. Assim, no cenário universitário no Brasil de competição, eu confesso que eu só conheço de longe, de participar de eventos, de conhecer amigos. Mas essa experiência que esse colégio teve, essa ideia que esse colégio teve, já era bem diferente. Que era realmente trazer como uma matéria eletiva. Não era um braço necessariamente competitivo. Era trazer como uma matéria eletiva ali para os alunos que precisavam escolher algumas matérias eletivas e oferecer esportes como uma delas. Dentro desse colégio, eles ofereciam cubo mágico como eletiva, teatro, aula de skate, e os alunos podiam escolher. Gente, que incrível. Muito Quero legal. ir aquela. Mas assim, não é. Uma dúvida que me surgiu, você falou que você foi professor de League of Legends. Você já tinha tido contato com o jogo? Ou muito Joguei pouco? bem pouco. Não, bem pouco. Quando eu recebi a proposta, eu recebi a proposta uns 3 meses antes de começar. Foram 3 meses estudando de manhã, tarde e noite o jogo, assistindo todos os conteúdos, entrando nesses cursos que existem por aí e, assim, devorando. Certo? E é uma coisa que aí é um paralelo talvez que seja legal para todo mundo que queira começar no esportes. Tem uma oportunidade, alguém fala, viu, topa, você não sabe fazer? Aceita, mas se dedica para chegar lá sabendo pelo menos se virar para você se manter. Essa foi minha dúvida, assim, se para você, como manager, como coach, faz tanta diferença, assim, pelo menos em certo nível, você já ter conhecimentos prévios em relação àquele jogo, em relação àquela modalidade, né? E você consegue ter essa base e usar ela para Sim, sim, não, ajuda. Isso com certeza. Se você já tem um pouquinho da noção de que é a função de coach, mesmo que não seja necessariamente daquele game, de esporte, de esportes eletrônicos, você consegue sim usar muito daquilo. Até porque existem diferentes tipos de coach. Quando você fala de esportes, você tem um coach que é o coach que vai entender muito do jogo e tá ali para passar 100% de informação do jogo. Existe o coach que é um cara mais de grupo, que é o cara que vai organizar as informações, é lógico que você precisa entender, mas ele não necessariamente é o que mais entende do jogo, mas é um cara que vai entender quais são as dinâmicas da equipe, como fazer todo mundo trabalhar junto, como fazer as ideias que todo mundo tem funcionarem. Então existem diferentes tipos de coach, né? Talvez muita gente acha que é só o cara que, é o cara que mais entende do jogo. Não. Existem esses tipos, talvez sejam os mais tradicionais, mas não são os únicos. É por isso que a gente vê alguns profissionais da área de
que são coaches que conseguem migrar de um game para outro e acabam tendo sucesso da mesma maneira. Bacana. E fala uma coisa, hoje você está numa hora que é conhecida, enfim. Como é que você acha que é mais difícil a pessoa que quer ser player, manager ou project, que nem você falou, qual caminho ele deve trilhar para, de repente, conseguir uma oportunidade numa org mais conhecida, ou você acha que não, começa por uma outra org, assim, qual o caminho você acha que essa pessoa tem que trilhar? Eu falo que a pessoa precisa estar disposta a passar por experiências. É muito difícil, tanto alguém que queira ser um atleta profissional, um gamer profissional, ou um profissional na área, é muito difícil você já chegar no topo. É muito difícil. Como eu falei, eu não cheguei no topo. Eu trabalhei voluntário em outro país por 4, 5 meses, ralando diariamente, cuidando de 80 e poucos atletas, sem ganhar um centavo. Então, eu falava, putz, muita gente olha e fala, mano, nunca que eu vou fazer isso. Eu quero ganhar, eu quero ter uma recompensa, eu já quero estar no topo, mas não é assim. Você não vai chegar no topo do nada. Existem pessoas que conseguem chegar no topo do nada, ok, mas é raro. Você precisa ter uma trajetória, você precisa passar por algumas experiências para que você seja um profissional melhor. Então, o que eu posso falar para todo mundo é, gente, aceitem oportunidades. Pode não ser a melhor, mas pense se aquilo ali vai te deixar mais perto do seu objetivo final. Quando eu entrei na Fúria, não foi sem ter tido experiência nenhuma. Posso não ter tido experiências trabalhando em orgs, mas, poxa, passei 4 anos fora como aluno, trabalhei fora como coach, fiquei 7 anos trabalhando na minha própria agência, fazendo o que eu faço diariamente. Então, não é do nada. Você precisa entender que existe um processo e esse processo precisa ser respeitado. Eu tenho até eu vim de trabalho voluntário também. Comecei a atuar em esporte vindo do trabalho voluntário, mas pelo menos eu sinto, tá? Que existe, às vezes, uma barreira, e aí eu queria até saber a opinião de vocês em relação a isso, a Leti com essa parte de RH, o Gui também, que já veio do trabalho voluntário, em relação a até uma visão do cenário geral de trabalho profissional em relação ao trabalho voluntário. Porque muitas das vezes eu não sinto que é tão levado a sério, sabe? Parece que tô ali ajudando, mas não, é uma coisa, né, muitas vezes tratada por quem está ali no dia a dia como um trabalho, um trabalho, né, remunerado, apesar de não remunerado. Entende o que eu quero dizer? Uhum. A dedicação, né? Sim. E aí, você como RH, você acha o que você acha do trabalho voluntário? Eu realmente Para mim, assim, como profissional, eu levo muito em consideração quando eu vou fazer um processo seletivo e eu vejo que tem a pessoa ali que tem esse desejo, que faz trabalhos voluntários, independente da área, sabe? Lógico, se tiver a ver com o cenário, melhor ainda, né? Mas independente, assim, o trabalho voluntário e tem muita empresa, independente do cenário de esportes, eu acredito que no esporte também tem algumas que acham isso muito bacana, hoje estão começando a valorizar, né? Tem algumas coisas que estão ainda engatinhando, mas eu como profissional de RH, na hora que eu vou fazer um processo, eu levo muito em consideração isso, principalmente se é relacionado à área que ela quer entrar. Por quê? Porque ela já mostra uma predisposição a se desenvolver independente dela ser remunerada ou não. Então, na hora que você fala assim, pô, a Flávia, ela fez trabalho voluntário aqui, agora ela está vindo aqui, pô, ela vai se dedicar muito, porque agora ela está sendo remunerada. Então, assim, a gente dá um gatilhozinho de que talvez você se dedique um pouco mais, enfim, esteja mais feliz. Na verdade, não é nem dedicação, né? Você vai unir o útil ao agradável. Então, como profissional de RH, eu acho super importante. E dou como dica,
faça um trabalho voluntário, independente da área, assim, eu acho que é muito importante, até como pessoa, né? Porque você vai estar ajudando outras pessoas, enfim, que é um pouquinho do nosso trabalho aqui. A gente está tentando ajudar outras pessoas. Então, você impactar de alguma forma a vida das pessoas, ou um cenário, ou uma pessoa, para mim, eu acho que é super importante. E você, Gui, o que você acha? Concordo 200% com o que você falou. Eu acho que muita gente tem preconceito com o trabalho voluntário porque não conhece como é. Porque não é fácil, não é uma coisa que você não tem exigência. Você vai ter tanta exigência quanto você teria se você tivesse recebendo por aquilo, né? Recebendo financeiramente. Porque o que a gente recebe trabalhando voluntariamente é um conhecimento. Muitas vezes você tem o conhecimento técnico, o conhecimento educacional, mas você não tem o conhecimento em campo que aquele voluntariado vai poder te proporcionar. Eu sempre vi como uma maneira de abrir portas, assim, de verdade. E eu sempre fico surpreso quando eu vejo casos de pessoas que me falam, mas eu acho que as pessoas não vão levar a sério o meu trabalho voluntário, ou tal empresa falou que aquilo não valia nada. Eu juro que quando ouço história assim, eu falo, gente, eu nunca gostaria de trabalhar numa empresa dessa. Porque claramente esse local não tem uma visão nem estratégica, nem uma visão de mundo, nem nada. Poxa, se você quer contratar um profissional já com 50 anos de experiência, sendo que em lugar nenhum dá experiência, alguma maneira essa pessoa vai ter que buscar essa experiência, né? E aí, por isso que foi esse meu pensamento, sabe? Porque muita gente vê que as vagas em esporte, principalmente, são super limitadas. Você não consegue atuar nesse nicho em qualquer lugar. Então, onde essa pessoa, meu Deus, vai conseguir experiência, sabe? Então, muitas vezes é um trabalho voluntário ou voltado ali para esporte, ou numa outra área a pessoa acaba migrando, né? Ao menos são esses dois movimentos que eu vejo em pauta dentro do cenário de games hoje. Espero que no futuro tenhamos mais vagas aí, mais estágios, mais questões para todo mundo consiga entrar, mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, de como o trabalho voluntário, às vezes as pessoas olham ali de ladinho, de canto de olho, tipo, mas é uma baita de uma porta para você conseguir experiência, né? Eu costumava muito dizer que o trabalho voluntário, a experiência do trabalho voluntário, quem faz é o próprio voluntário. Claro, vão ter pessoas que vão estar ali para ajudar e que não vão conseguir, né, se dispor tanto, mas vai ter uma rapaziada que, pô, quero entrar de cabeça e vai fazer a sua própria experiência. E eu acho também que as orgs, aí falando de esportes eletrônicos mesmo, eu acho que é uma dica até para os orgs, que eu acredito que tem que ter mais incentivo nessa parte, assim, né? Ter mais vagas, porque ele vai ser bom para os dois lados. A pessoa que quer entrar, ela vai se dedicar a master, que ela vai estar querendo, é o sonho dela. Então, ela vai se dedicar demais. E para a organização, você vai ter ali uma pessoa apaixonada pelo trabalho e vamos falar friamente, o custo-benefício é incrível. E, de repente, você pode fazer um trabalho até de esse voluntário, fazer um programa que, de repente, esse voluntário ele começa como voluntário, mas depois de um período X, ele pode ser a pessoa ali para uma área que, de repente, você estava precisando, não sabia, e ele fazer um job rotation, trabalhar um pouquinho em cada área, e de repente ele se descobre e você tem uma vaga ali naquela área, você pode aproveitar esse próprio voluntário para preencher uma lacuna que você tem na sua organização. Então, tem que ser assim, a mente tem que estar aberta para os dois lados, tanto para as pessoas que querem fazer mais trabalhos voluntários, como as orgs abrirem mais oportunidades. Eu acho que até uma outra dica que cabe muito eu falo isso porque no passado eu tinha um projeto de trabalho voluntário que a proposta era mostrar que você pode fazer alguma coisa melhor para as pessoas sem participar de grupo nenhum. Era um projeto que eu tinha que chamava Reasons to Smile. Era aquilo de ações de generosidade na rua. E pensando nisso, é uma coisa que eu sempre falei assim, você fazer um trabalho
para criar um portfólio não precisa ser para uma empresa, não precisa ser com um grupo de amigos. Você já pode criar o seu portfólio sozinho. Pô, eu sou gestor de redes sociais, eu quero trabalhar como social media. Ah, mas eu vou cobrir que time? Não importa. Escolhe um time e cria um Instagram como se você estivesse cobrindo aquele time. Putz, eu quero cobrir tal evento, eu quero ser jornalista, eu quero trabalhar como PR de uma organização. Não trabalho para nenhuma, não consegui trabalhar de voluntário em nenhuma, não importa. Crie o seu próprio conteúdo, crie a sua própria empresa e tente buscar algumas oportunidades. Às vezes você não consegue entrar diretamente como funcionário, mas quem sabe você consegue criar laço com alguma organização e prestar um serviço e ganhar alguma remuneração por um trabalho. Mas comece a criar alguma coisa, comece a mostrar interesse e realmente fazer alguma coisa para que isso se transforme, né? Porque é igual falam, né? Papagaio, falar todo mundo fala, mas e mostrar, né? Tipo, até papagaio fala, mas quem vai mostrar? Você precisa mostrar, não é só falar que você quer a oportunidade. Exatamente. Exatamente isso. É muita. A gente tem um pouco dessa adaptabilidade em alguns cargos no esporte, né? Da pessoa conseguir online trazer ali o seu material e criar sozinho o seu material. Eu acho que também tem muito disso, assim. Poxa, eu queria começar a fazer algo, como eu faço? Já está sendo mostrado por aí, tente também fazer o seu projeto sozinho, né? Isso é muito legal. E aí, pensando um pouco até nisso, outro exercício aí, Gui, que imagina que eu sou eu quero ser um manager de jogadores e eu não sei, eu quero entender como é, assim, se eu realmente me daria bem. O que eu posso fazer hoje? Onde eu procuro? Como eu faço? Eu não tenho experiência, mas eu quero ter essa experiência. De onde eu parto? Eu acho que o primeiro é realmente buscar alguns profissionais que você conheça ou que você admira e tentar perguntar para essa pessoa. Entender, viu? Como que é a função? Como você chegou nessa função? Às vezes seguir no Instagram ou em alguma rede social para entender como que é a rotina dessa pessoa. Acho que o primeiro passo é isso, é tentar buscar relações humanas, conversar, perguntar para as pessoas, porque eu tenho certeza que ninguém vai se incomodar. Eu, por exemplo, quem quiser perguntar para mim quais são as funções, tem dúvida como eu cheguei, eu sempre falo, minhas redes sociais estão abertas e a pessoa pode sempre me perguntar, eu vou ter o maior prazer do mundo para responder. E fora isso, é você, putz, eu quero ser um player manager. Qual é o job description? Quais são as responsabilidades? Ah, legal. Isso. Isso daqui eu já fiz com uma experiência X em outra área, mas eu já fiz isso. Ótimo. Deixa salvo ali. Isso daqui eu nunca fiz na vida. Eu tenho oportunidade de fazer de forma voluntária ou de alguma maneira? Não. Não tem? Tá bem. Busque conhecimento. Busque uma formação. Putz, tem muita coisa que é de Project Manager, mas eu nunca trabalhei de Project Manager. Não sei o que faz. Não consigo nem buscar uma vaga disso. Beleza. Busca conhecimento. O conhecimento você consegue buscar. E não precisa nem ser um conhecimento pago. A gente sabe a quantidade de conteúdo que tem grátis, a quantidade de certificados que você consegue sem precisar gastar dinheiro e sim investindo tempo. Então, eu acho que é isso. É você conversar com as pessoas. Se você não tem tanta experiência para já aplicar de vez, é buscar conhecimento. É isso, a gente pode fazer todo esse paralelo, né, de você ter tido uma parte acadêmica em marketing, ter ajudado na sua agência, mas essa parte de ter coaching em futebol, e na hora de migrar para os esportes, você foi atrás dessa especialização. Fiz isso, preciso disso. Você foi atrás dos cursos, foi atrás dessa especialização mesmo, de botar, sentar e ver, cara, o que eu preciso, e foi atrás disso, né? Isso é muito legal. Isso, não, é 100% isso. Outra coisa que é legal, né? Você vê, a gente linka com o nosso primeiro episódio, que a dica do Xisto foi exatamente a mesma coisa, né? Entre em contato com as pessoas que estão naquela área que você tem vontade, essa parte da conexão é super importante, né? É o que vai te abrir portas. Você precisa ter a coragem e mostrar a iniciativa de, me dá uma oportunidade aí. Me dá uma oportunidade. Fiz muito isso. Uma hora tá certo.
E é muito, muito louco, assim, o guia da fúria, tipo, muito longe. E às vezes as pessoas são um pouco mais acessíveis do que a gente imagina, né? Total. A maioria das pessoas, na verdade, é. E Sim, aí total. a gente está se encaminhando para o nosso final aqui da nossa conversa. E aí eu queria, Gui, te perguntar, já teve muita dica, muita questão aqui, a gente sabe dos perrengues que você também trouxe, dificuldades, mas eu queria saber quais foram as maiores alegrias que você já viveu hoje como player manager, como project manager, dentro do esporte. Putz, eu gosto muito quando eu consigo entregar alguma coisa que parecia muito desafiador. Eu gosto de dizer que eu sempre durmo bem depois de uma noite que eu não consegui dormir. Sempre quando aparece um problema de última hora e eu consigo resolver, eu acho que são os momentos que eu mais gosto. Fora que, lógico, participar de eventos que eu sempre assisti na TV não, né? Que eu sempre assisti pela Twitch, e poder estar participando lá, questão do Major. Um mês antes de entrar na Fúria, eu estava tentando comprar o ingresso pro Major e tinha esgotado. Depois, um mês depois, eu totalmente triste, eu fui contratado talvez para a maior organização do Brasil, com a maior line de CS atualmente do Brasil, para trabalhar nesse Major. E foi a trajetória que nós tivemos lá. Então, poder ter vivenciado vários backstages são coisas que eu vou levar para minha memória e vou contar para amigo, filho, neto, para o resto da vida, porque apesar das dificuldades, eu acho que o que vale em qualquer parte da sua vida são as experiências. Não é dinheiro, não é nada, são as experiências. Tanto experiências mais desafiadoras quanto prazerosas, que foi, por exemplo, participar desse Major, tá voltando para o Brasil, participar de uma outra competição no Brasil. Então, assim, só de lembrar já vem um sorriso de putz, lembro que aconteceu isso, que maneiro, eu vi cara tal que nem sabia que existia. Para mim era só uma montagem de inteligência artificial e não aquele cara existe. Eu falei com ele, brinquei com ele, tomei uma cerveja com ele. Muito bom. E aí, até para a gente resumir, foi um papo extenso. Se você pudesse resumir todas as suas dicas que a gente conversou hoje para alguém entrar em esportes e também como player manager, desde criar ali o próprio currículo, né? E essas especializações, se você pudesse resumir ali em um minuto, quais dicas você poderia trazer? Dica de ouro. Fechou. Existem relações humanas, então aprenda a lidar com pessoas e não tenha medo de conversar com pessoas e de pedir dicas, porque é isso que vai te abrir portas. E não só pedir dicas, mas pedir oportunidades. É isso que vai realmente te dar oportunidades. O segundo é busque informação sobre aquela área. Player Manager, como eu comentei. Existem duas áreas que são muito fortes, que é a área de hospitalidade e a área de gerenciamento de projetos. Se você não tem experiência profissional nas áreas, busque experiência educacional, que conhecimento naquelas áreas para te ajudar. Você não necessariamente está remunerado para valer, que você possa colocar no currículo, pode abrir portas. Trabalho vário, como eu fiz por 4 meses lá fora, ajuda bastante também. Então, acho que eu falo que são esses 3 pontos: é buscar conhecimento, investir em relações humanas e mostrar o que você quer, e aí mostrar realmente aceitar talvez projetos menores, quem sabe começar o seu próprio projeto com amigos. Olha, meus amigos, eu tenho 5 amigos que jogam, eu vou cuidar de toda a documentação para escrever em campeonato, eu vou cuidar de toda a logística caso eles precisam ir para campeonato X. Não saber nada, não tem importância. Ali você já vai começar a desenvolver as suas habilidades como um bom player manager, como um bom gestor de projetos para qualquer lineup aí que tenha o privilégio de contar com você no futuro. Muito legal. Dicona. E Led, você tem alguma última pergunta para a gente já ir finalizando? Não, eu acho que foi um papo muito agradável, assim, a gente falou de várias coisas, assim. Só para fechar 100%, assim, o que você acha que é o mais relevante, assim, para você se tornar bem-sucedido nesse cenário, além desses 3 pontos aí? Você precisa ter um conhecimento de si muito grande, de tanto de entender quais são seus limites,
de entender o que você quer, onde você quer chegar. Porque é difícil, muitas vezes você vai ficar exausto, muitas vezes você vai talvez fazer coisas que não sejam totalmente do seu agrado, mas você precisa ter na sua consciência de eu estou disposto a fazer isso vai me deixar mais próximo do que eu quero no futuro. Então acho que você ter vamos dizer, um plano de carreira, um plano de vida vai te ajudar a ter sucesso. Para você saber onde você está, onde você quer chegar e qual é o caminho para lá. Para saber se as coisas que você está fazendo hoje faz sentido ou não faz sentido. Perfeito. É isso. É isso, só isso. Gui, Fácil. muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente, com mais e mais pessoas. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso papo. Também muito obrigada para quem acompanhou até aqui. E é isso, gente. Vamos finalizando. Tchau. Tchau.